Ora, sejam muito bem-vindos ao podcast do Arrete. Podia estar a continuar a dizer o texto do costume, mas não me apetece. Porque às vezes tem de haver estímulos diferentes, pois só assim é que se evolui e se desenvolve. E portanto, Hum? vamos pôr as Vai. coisas desta forma. Olá, Bernardo, Tiago, sejam muito bem-vindos também. Não é? Eu não estou aqui sozinho, portanto, olá a toda a gente, até vocês desse lado, a ouvir, ou a ouvir e a ver. E quero-vos dizer o Olá. seguinte. Olá. Quero-vos dizer o seguinte. Neste podcast vamos falar sobre o filme Memória, um filme de 2021, mas que só chegou às salas portuguesas em 2022, portanto este ano, e num Janeiro. circuito se calhar um bocadinho mais fechado, daí se calhar poder ter escapado a algumas pessoas, inclusive a mim, penso que isto me escapou, que eu não me lembro realmente de ver isto em cartaz, mas pronto, não se pode ter tudo. Vamos falar do filme, como eu já tinha dito, porque nós vimos os três, e de dizer que ele é escrito e realizado por um cineasta, se não me engano, tailandês. Acho que estou Certo. correto, não é, Bernardo? Que o Bernardo já esteve aqui a explorar mais algum trabalho deste cineasta, que se chama, agora aqui vem o desafio, Apichatpong Weerasethakul. Portanto, Great Movie Maker, Great Cineast, and What the Story is About. The Story is About, a história é sobre uma mulher escocesa que visita a sua irmã na Colômbia, após esta ter um pequeno percalço de saúde, e neste entretanto ela começa a ouvir uns sons que a começam a incomodar, repetitivos, e a partir daí tenta descobrir a razão do porquê de ouvir estes sons in the back of his neck e tentar compreendê-los, portanto, não só o que é tentar descobrir ou tentar replicar esse som, mas também tentar atribuir-lhes um significado. E o filme, através de uma narrativa bastante contemplativa e, digamos, um bocado parada, tenta demonstrar isso mesmo. Nós somos levados nesta viagem com a nossa personagem principal, que é a Jessica Holland, que é interpretada pela experiente Tilda Swinton. E a partir daqui, Verdade. vou passar a palavra porque isto é bom ouvir-me falar, mas eu gosto de ouvir os outros falar, porque assim também o meu discurso pode ser mais construtivo, acredito, depois de ouvir aqui os meus colegas. E como já os cumprimentei, poderia ir pela ordem alfabética, que começaria obviamente pelo Tiago, como sabe. Mas, tendo em conta os zunzuns de que o Bernardo realmente andou aqui nos estudos intensos deste realizador, Acho e que é até uma eu boa próprio ideia. estou com bastante curiosidade, portanto vamos deixar o seu professor, pelo menos neste podcast, o seu professor, falarmos aqui deste memória que até eu acho que estou a necessitar também de clarificar certas ideias e, portanto, passo-te a palavra, Bernardo, para nos explanares o que é que achaste sobre o filme. Vamos lá ser sérios, Diogo. Tu Eu estou, estás eu a estou colocar-me sério. primeiro a falar porque vocês já tiveram a comentar sobre o filme no chat e Mas sabem a opinião um do as outro pessoas não sabem isso. e eu As pessoas... mantive-me no silêncio, como Não. deve ser, que é para o podcast ser rico e interessante. Vocês não sabem se eu detestei ou amei este filme. E as pessoas não sabem o que é que eu e o Tiago achamos, nem o que tu É achas. verdade. Pode ser bluff. Faça favor. Estou agora a denunciar-vos. Muito bem. Mas vá, partindo então ao filme. Apichatpong Weerasethakul. Nome muito giro, muito giro. É considerado o grande sacerdote do cinema tailandês. É um cineasta que, como já aludiste, Diogo, gosta de se levar o seu tempo com os planos. Tem Não uma é? linguagem muito própria. Muito próprio, muito consistente. Os seus filmes são frequentemente vagarosos, são bastante meditativos. E ele tendencialmente funde o fantástico com o mundano, de formas bastante subtis e inesperadas. E é de realçar que estamos perante um drama misterioso que também tem traços carregados de ficção científica, ainda que não seja ficção científica mainstream. Não é? E tudo isto evoca uma atmosfera de realismo mágico que é enganosamente simples, ou seja, pode parecer bastante, um, digamos que banal filmar desta forma ou fácil,
mas requer o seu engenho, porque é necessário imprimir um certo ritmo e é necessário destreza para o fazer. Logo aqui ele destaca-se pelo seu registro e lá está, quem está mais a par do seu trabalho sabe ao que vai, porque ele costuma, nesta matéria, não divergir. E Deixa-me chega-nos fazer-te então. uma. Posso fazer uma pergunta? Se isto não cortar o raciocínio, que é Não. uma coisa que se calhar eu senti também daqui também, se calhar enriquecer a conversa, é se falaste da forma como ele filma, tu não achas que é um bocado académico? Ou é muito virado para essa vertente? Por vezes. Porque é o que eu senti, portanto, quando tive a minha pós-graduação também ligada a cinema, uh, a certos filmes ou um cinema mais de autor, realmente cai muito para este tipo dessa tal linguagem imagética, com os planos mais longos, planos mais parados, sem tanto movimento, não é? Ou só o movimento a cair mais nos personagens. E eu senti muito isso aqui, ele fez-me lembrar muita coisa portanto, coisas que via nas aulas ou exemplos. Pronto, se calhar não sei se compreendi totalmente a linguagem em certas ocasiões, mas como tu estavas a explicar muito bem, mas não será exageradamente académico. É essa a minha pergunta, Aqui pronto. é, aqui é a minha diferença entre um trabalho académico e um trabalho do Apichatpong é a audácia com que ele entrega o seu trabalho. Ou seja, ele pega em histórias simples e confere-lhes uma ressonância tal que as parábolas ganham vidas e vidas muito próprias, vidas que vão ser sentidas por diferentes espectadores em diferentes momentos e isso dá-lhes aos filmes dele, tendencialmente, há um ou outro que eu não sou muito fã, mas tendencialmente confere-lhes um estatuto de, digamos que, intemporal. Não sei se consigo Pronto. passar Pelo menos a na sua mensagem, intenção, pode ser. porque imaginamos, o filme é de 2022 em Portugal. Daqui a 10, 20, 30 anos, eu acredito que posso olhar para trás para este filme e ainda senti-lo fresco. Mas com o E Boa mesmo poder, memória. com o mesmo poder, por exemplo, que é o contemplativo Drive My Car. Isto porquê? Para te tornar a conversa se calhar mais estimulante, que é, também já passando um bocado o que é a opinião, às vezes eu acredito que essa meditação que existe nos planos, ou essa tal forma de explanar as coisas de outra forma, para mim tem de haver significado. E eu uhum, penso que, por exemplo, num Drive My Car, e levando para esse lado intemporal, tu tens cenas em que realmente são planos bastante longos ou é um ritmo mais vagaroso, mas sempre com um propósito. Portanto, existe ali uma contemplação, ou que eu digo, para mim é uma contemplação com significado, enquanto que no memória eu nem sempre senti isso. E é essas coisas que em certos filmes, de certos autores que optam por esta estratégia cinematográfica, às vezes é difícil, para o espectador, penso eu, às vezes é difícil porque é o tu entras naquele espírito, mas depois parece que não dá em nada, quer dizer, é o tal mero exercício académico, é isso que eu muitas vezes sinto. Por exemplo, aí está o La Belle Noiseuse, que foi um filme que eu já falei aqui, já vos aconselhei, que é extremamente contemplativo, mas aquilo é carregado de significado semiótico e é muito estimulante. Portanto, o seu vagaroso não tem que ser falta de estímulo, como o Tarkovsky ou o Bergman optam muito por este estilo, mas pronto, calhar certo. umas obras mais pesadas, digamos que outras, mas realmente conseguem conferir esse tal significado, esse tal objetivo a esses planos ou essas tal parábolas ou fábulas que tu estavas a falar, não é? Como, por exemplo, até agora o Tragedy of Macbeth, critiquei um bocado isso, mas por vezes até é muito bem conseguido e a questão de se basear numa obra literária, mas são estratégias de um cinema vagaroso que consegue chegar a algum lado. E eu penso que no caso do Memória, não é? Nem sempre consegue chegar a algum lado. E eu pergunto, vocês os dois, depois se calhar quiseres também já responder, Tiago, sentiram isso? Se calhar ouvi-te primeiro a ti, Bernardo, estavas a falar, mas se sentiram isso, é isso que eu estou curioso. Se acham o mesmo que eu nesse Não, sentido? não, eu acho que os filmes dele são muito mais para ser sentidos do que para serem entendidos cerebralmente. E os temas que ele aborda também vão muito. Os temas que ele aborda são bastante pessoais. Cada um Certo. vai ver aqui a espiritualidade do filme de uma maneira muito própria.
Enquanto que, por exemplo, o Drive My Car está a utilizar aqui estratégias de intertextualidade, como por exemplo o Uncle Vanya, que lhe traz uma semiótica quase que automática a partir daquilo que o Hamaguchi depois consegue construir por cima do Uncle Vanya, da história do Uncle Vanya. E automaticamente isso traz-lhe uma riqueza muito específica e que é diferente aqui da riqueza do Memória. Porque como ele faz em filmes como o Uncle Boom, o Recall His Past Lives, que venceu o Festival de Cannes, ou até mesmo o Cemetery of Splendor, ele, nesses filmes, é extremamente competente a desenvolver assim experiências sensoriais. Não apenas na beleza da fotografia, Isso é fabuloso. Isso aí nada a apontar. Fabuloso. mas principalmente pelo trabalho de som. Ele consegue encher espaços com vida, com vibrações, com timbres da natureza. E neste filme, o Memória acaba por ser uma evolução natural para o realizador, porque ele coloca no centro do mistério um quebra-cabeças sonoro. E ao fazê-lo, o som passa de uma componente de cenário para o ponto central da história. É o mote da narrativa, que apesar de ser bastante calma, tem esta componente de tensão que lhe é subjacente, que tem muito que ver com a imprevisibilidade, quando é que vai surgir o som, que está depois aliada à interpretação da Tilda Swinton, que é muito firme, muito hipnótica. É, aliás, uma das pouquíssimas atrizes que tem esta capacidade, esta versatilidade de tanto atuar em blockbusters como em filmes mais art house, como por exemplo a Noomi Rapace também tem estas características. E lá está. Este é o primeiro filme, ou melhor, filme não, longa-metragem que ele faz com uma estrela de cinema, que é a Tilda. Até agora não o tinha feito. E é também a primeira longa-metragem que ele faz fora da Ásia. Portanto, e isso também oferece uma componente de compreensão de que a Tilda, no filme, tal como o realizador, parece que está um pouco a turistar. Ela anda um pouco perdida no filme e isto, noutro filme qualquer, poderia ser uma crítica. Neste filme é um elogio, porque, tendo em conta este contexto, percebemos que há aqui uma palpância do realizador, há aqui Um uma lado tentativa. experimental. Quando Exatamente, falaste das vibrações, aí está a tentar captar as vibrações da América do Sul, que é uma coisa totalmente diferente. exatamente. Aqui é a Colômbia, né? Estamos na Sim. Colômbia, foi rodado na Colômbia, enquanto que a maioria, se não quase todos os outros filmes do realizador foram filmados na Ásia. Portanto, eu entendo o que estás a dizer, e agora, se calhar, passando a palavra ao Tiago, Sim. esteve aqui a ouvir pacientemente. Lá está, um filme que, a meu ver, é extraordinário, porque tem esta audiência muito bem definida, não é um filme para toda a gente, e não há mal nenhum nisso. Não há mal nenhum nisso. Mas eu acredito que ele recompensa a atenção da audiência, porque muito provavelmente vão conseguir pensar e interagir com o filme de formas que ele não permitiria se fosse, por exemplo, meia hora mais curto. E isto eu digo com firmeza. Porque Pronto. enquanto os planos não Ok. passam, nós somos forçados a interagir com eles. E claro que podemos interagir com eles com sentimentos negativos. Não foi a minha experiência, porque senti-me absorvido, não só pelas interpretações, mas por todo este quase que encanto que o realizador faz ao longo do filme, que depois culmina em percebermos de onde vem aquele som, que eu achava giro não revelar, porque se ainda, as pessoas ainda não viram o filme, acho que é um pormenor delicioso percebermos de onde é que vem Claro. aquele som. Uh, Portanto, sim, é esta a minha opinião. Tiago, força. Dá-lhe. Ok.
Ahm, minha opinião sobre este filme é Pequena seca. globalmente não é globalmente positiva. A minha opinião sobre este filme, sobre Memória, um bocadinho em comparação com o que disse relativamente a outro filme que analisámos aqui, este filme é objetivamente bastante contemplativo, de certa forma demasiado contemplativo, novamente. O que é que acontece com isto na minha visão? O filme torna-se narrativamente um pouco frio e distante. E apesar de eu perceber o que tu tentaste dizer, Bernardo, o que é verdade é que tu disseste que o filme era essencialmente para ser mais sentido do que propriamente dissecado. Um bocadinho a imagem do. Cerebralmente. Certo, um bocadinho a imagem do que o Christopher Nolan queria no Tenet. Aí Obviamente estou a está brincar. uma grande diferença de como um realizador consegue atingir esse objetivo, de como um realizador falha em atingir esse objetivo. Mas a verdade é que eu nunca me consegui agarrar às intenções da personagem e aos seus motivos, e achei interessante dizeres que ela basicamente estava como se fosse uma turista, porque eu também quase que me senti um turista a ver este filme. Para não Só dizer que, sonâmbula, que é uma palavra ainda mais forte. E certo, que é intencional. certo, acredito que sim, mas aqui a grande questão é o filme, em termos de planos, em termos mais, portanto, a sua vertente que ultrapassa a narrativa e que tenta complementar a narrativa, é muito forte, é muito atrativo, é muito rico. O problema é que narrativamente torna-se muito na mesma linha e até a própria vertente da ficção científica, na minha opinião, não funciona e é um tanto ou quanto descontextualizada da narrativa. E aparece num momento em que serve para, na minha visão, acrescentar algo que não faz muito sentido. Além disso, o filme não tem clímax, que acho que é uma das grandes falhas deste filme, é essa. E para complementar o que disse, o filme soa a um só ato. E por vezes, para não dizer muito, um pouco maçudo. E claro, por ser maçudo, ou melhor, nem sempre os filmes com esta vertente rica de serem contemplativos e apostarem mais forte nessa vertente mais técnica, o são. Mas aqui parece-me que a narrativa não está a trabalhar uh, a favor de um filme que, do início ao fim, faça sentido. Em que nós chegamos ao final do filme e percebemos em que todos os significados que ele tenta transmitir, chegamos ao fim e percebemos tudo a conectar-se. Pelo menos na minha opinião. E, portanto, reforçando o que disse, é extremamente introspectivo, mas, na minha opinião, não chega a desafiar verdadeiramente o espectador. Por isso mesmo é que a viagem que ele nos apresenta acaba por não nos agarrar verdadeiramente, porque é tudo muito na mesma linha, muito no mesmo tom, não há grandes variações e não consegui abraçar a história, digamos assim. Portanto, mesmo para concluir, a narrativa, na minha opinião, torna-se linear demais e, apesar de, a meu ver, dramaticamente o filme ser consistente, hum, e um tanto ao quanto original, porque pega em coisas, num assunto, como disseste muito bem, mundano e mais simples, se quisermos chamar assim, e consegue transpor uma história que consegue ser complexa por causa de todos os significados que tenta transmitir. Apesar de tudo isso, é um filme que não me parece estar muito completo, porque. Porque falta, lá está, falta o clímax, falta variações narrativas que nos despertem, de certa Estimulem. maneira, e que nos estimulem. E só mesmo para concluir, é um filme que não ficou, nem vai ficar muito tempo na minha memória, sinceramente, e que vale mais pela sua vertente, portanto, contemplativa, pelos seus planos,
mas que narrativamente está muito abaixo, na minha opinião, porque falta muita coisa para transformar este filme numa obra-prima, na minha opinião. Pronto, e é isso. Muito bem, muito bem. Diogo. Muito bem. Pronto, tá bom. Diogo, eu já estive a falar. Pronto, Não, já estive falta a tua falar. opinião agora. Já sabem, sim, pronto, pode ser um bocadinho mais curto. Mas é assim, após ter ouvido o que os dois disseram, há coisas que concordo com o Bernardo, há outras coisas que concordo contigo. É assim, realmente, eu compreendo esta questão da experiência, portanto, este lado muito sensorial, esta viagem que tu acompanhas de uma pessoa sonâmbula, sim, é um pormenor muito interessante. Gosto, por exemplo, muito desse plano que tu tens na tua foto, Tiago, quando ela está a ver essa pequena exposição ali na universidade. Particularmente esses quadros, achei isso um pormenor interessante. Mas eu também vou muito na tua linha de que penso que o filme acaba por ficar a perder numa narrativa demasiadamente linear, onde, é assim, é verdade que não existe um clímax, mas isso é subjetivo porque nem tudo tem que ser um clímax, nem tudo tem de atingir o clímax para ser bom. Atenção. Ou as coisas podem ser Mas ditas pelo de outra menos um forma. clímax tens que ter. A E neste parte, filme eu não encontrei. a parte Não da ficção encontrei. científica, vou aqui tentar, segundo o que ouvi por pontos, a nível da ficção científica. Não tenho de ver isso como um ponto muito negativo, é porque também a ficção é isso mesmo, é algo que não é real, e o não real num mundo ou numa cabeça de uma pessoa que está num mundo real, mas está quase noutra dimensão. Portanto, vale o que vale. Eu penso que é só uma opção artística. Eu penso que não Não, acrescenta, mas também não é, mas eu não é uma coisa referia-me má. à parte que é só uma cena no filme, na parte final. Que é a parte E é essa, de... sim, eu percebi e foi isso que eu Certo? estou a comentar. Ok, ok. Essa questão sonora e como tu, Bernardo, pronto, o filme conseguiu, digamos, pôr-te lá dentro, não é? Tu ficaste imerso na experiência. Eu penso realmente que este tipo de filmes procuram exatamente isso. Mas, por exemplo, na minha opinião, isso, para ser conseguido, penso que é necessário um pouco mais. E foi nas coisas que o Tiago também tocou que eu penso que realmente falta para, por exemplo, uma pessoa como eu ter entrado nesse filme, nessa experiência do filme Memória. Por exemplo, tu tens uma componente do som demasiadamente importante, como foi o Sound of Metal e todos aqui gostamos. É verdade que tem um drama associado a nível de história que não se compara muito bem ao Memória, mas essa tal componente sonora que é muito importante no que é os sentidos, os nossos sentidos, não é? Enquanto seres humanos e nós enquanto espectadores, o filme, a obra de arte, jogar, brincar com isso, aí realmente tu sentes que há uma ponte para algo igualmente importante como a componente sonora no Sound of Metal. No Memória, componente de som também muito importante, mas depois o outro lado, a ponte, eu penso que aí está, a história não é suficientemente rica, a meu ver, não é cativante o suficiente para acompanhar esse lado mais contemplativo e algo meditativo que realmente podia fazer de Memória um filme diferente, um tipo de filme que, a meu ver, até às vezes está em falta nas grandes salas de cinema, Ora bem. Isso sem dúvida. mas acrescentar algo mais e esse tal falta de estímulo. Pronto, eu resumo a isto, esta tal falta de estímulo. Faço uma comparação, por exemplo, quando vi o High Life, aquele filme com o Robert Pattinson, que é um filme extremamente meditativo, mas consegue ter uma narrativa bastante forte, que desperta bastantes emoções e, portanto, tu consegues estar embutido naquela espécie de transe. Gosto de chamar isso um bocado de transe, porque este filme, Memória, é exatamente isso, é quase um transe do início ao fim. Até porque o motivo narrativo do Memória, na minha opinião, até é bastante interessante. Agora, o que é que nós Concordo. percebemos, É, o que é que nós mas fizemos a comparação com o Sound of Metal e eu até achei interessante. a viagem se torna um bocado penosa, a meu ver. O motivo narrativo do Sound of Metal também é extremamente interessante. Agora, o Concordo. filme justifica ou tenta complementar esse motivo narrativo ao longo do filme. No Memória, eu acho que isso não acontece. Eu acho que o filme se agarra demasiado ao motivo narrativo e é esse o problema. Sim, Eu mas acho que o Memória não quer ser o Sound of Metal e o Sound of Metal não quer ser o Memória. E ambos sem são dúvida. excelentes à sua maneira, porque ainda existe esta multiplicidade de cinemas que podem e devem ser apreciados, embora nem sempre resulte. Claro. Concluindo a minha abordagem a este Memória numa frase é:
a grandeza técnica do Memória não acompanha, ou neste caso, a narrativa não acompanha a grandeza técnica do... É mesmo isso. Eu penso que é muito por esta linha e eu senti isso e pronto, não é uma questão de ter pena ou não. Fico contente, Bernardo, por teres conseguido tirar uma experiência realmente gratificante deste transe, digamos assim. Como se calhar há Vi o outros filmes filme duas vezes. em que eu tiro, há filmes que calhar eu tiro essa mesma satisfação e vocês se calhar podem, isto é um bocado interessante, ou isto falha aqui, falha ali, mas aí está, não dá para agradar toda a gente e é por isso que também é interessante termos estas conversas os três aqui. E Claro. portanto, já para dar aqui um chute nas notas, eu deixo aqui a minha e eu dou 2,5 estrelas, segundo tudo o que disse. Bernardo, Eu dou. para subir isto um bocadinho. Vou subir, vou mesmo às 4 estrelas. Como disse, vi o filme a segunda vez, porque não queria dar as 4 estrelas em vão. E de facto, eu acho que o filme está carregado de semiótica e de significados que têm que ser explorados por nós. Sim. O filme não dá papas mastigadas. E acho que recompensa e muito quem está atento, com atenção indivisível, que foi aquilo que me falhou na primeira visualização. E eu pensei, não, isto tem que ser visto bem. Então eu vi a segunda vez. Desta vez, completamente isolado, sem perder a atenção. E é um filme que idealmente é para ser visto no cinema. Da Filmin também não se está mal. Mas, idealmente, é para ser absorvido e o próprio estilo do filme pede isso. Sem dúvida. É porque é relativamente fácil perder-nos olha, por incrível que pareça, não foi o Thor Love and Thunder que vi antes deste filme, mas era engraçado passar do Thor Love and Thunder para o Memória, quer dizer, era um choque. Não é? Antagonismo total. Exatamente. E nós estamos muito acostumados a ver filmes que nos estão constantemente a oferecer estímulos por meio da montagem e por meio do diálogo. E esta é uma experiência totalmente orgânica e num estilo completamente à parte que não só, pronto, por vezes me fez lembrar também o Tarkovsky, como referiste, ou o próprio um filme que eu achei particularmente interessante o ano passado, que se chamava Fevereiro, Sim. búlgaro, salvo erro, que cheguei a colocar no meu top 10 do ano passado, e o Memória estou a sentir que vai ser aquele slow cinema que vai marcar presença no meu top 10 no final do ano. E entendo ver uma Seria terceira bom vez. sinal não estar. Então, sendo um 4 em 4, significa que Exatamente. havia muitos 4 em 4. Normalmente não acontece. Vamos ver. Normalmente há 4 ou 5, 4 em 4. Se bem que este ano está forte. Já vais Está no a segundo ou parecer no forte. terceiro? Capaz. Não quero agora fazer contas, mas também ainda sei que me falta um ou outro, mas memória leva às minhas 4 estrelas. Lá está. Sei que não é para todos. Sei que isto é uma recomendação que não vai agradar a toda a gente, mas eu não digo que bebam um copo, mas provem. Provem o vinho. Sim. Provem um vinho. Ou beba um Red Bull. Tiago. Não, eu vou dar também as 2,5 estrelas. Era o que já tinha definido também para dar e penso que estamos muito na mesma linha, Diogo. Reforçar aquilo que também disseste, fico contente do Bernardo ter conseguido ter tido uma experiência diferente com este filme e, mais uma vez, é por isso que estes podcasts o nosso podcast é extremamente rico e interessante, é para ouvirmos as variedíssimas opiniões e é isto, essencialmente, que é falar sobre cinema, não é estarmos sempre todos de acordo, nem sempre todos a discordar, é cada um dar a sua opinião sincera sobre aquilo que foi a sua experiência com o filtro de crítica. E, portanto, enalteço isso e acho que é importante, obviamente.
Mas sim, 2 estrelas e meia, penso que é um bocadinho aquilo que tu imortalizaste. Tecnicamente o filme é muito, muito forte, tem um motivo narrativo interessante que inicialmente deixou-me interessado, mas que foi-me aos poucos foi-me distanciando da obra porque de facto não consegui encontrar uma linha à qual me abraçar. Mas de facto, um filme com uma vertente destas contemplativa, com uma narrativa, na minha opinião, mais forte, mais consistente e mais volátil, transformaria este filme num filme inesquecível. Mais Portanto, volátil. sim, porque o filme não é muito volátil em termos narrativos. Quando Percebes? dizes volátil, referes-te a... Uh, Acho que é muito na mesma linha, percebes? É muito. E não tem muita volatilidade, ou seja, não tem muitas variações. Ok, amplitudes dramáticas e... É assim, eu até acho que dramaticamente o filme até está bastante interessante, sobretudo pela personagem principal, Muito que tem uma carga dramática extremamente. Sim, e Acho que está. atinge níveis de apatia que consegue ser realmente bastante dramático, não é? É, é Só por aí. incrível. Agora, acho que em termos narrativos, de volatilidade narrativa, de tons, falta algum tipo de variação dentro desta história. Meus senhores, eu acredito, mas se calhar mais para entre mim e tu, Tiago, se calhar víssemos o filme outra vez como o Bernardo fez, se calhar certas coisas poderíamos ver de outra forma ou relembrar certos significados, que é o que eu penso que o filme realmente vai atrás, ou que o Bernardo quis tocar. Podemos estar aqui a falar outra vez, mas já falamos que o filme, vamos passar à frente, mas assim, Não, muito rápido, está com mas tudo o olha, que é sem problemas dúvida. ambientais, o que é homossexualidade, como está por exemplo, no teu fundo, Tiago, essas pequenas coisas eu vi que não era inocente e sei ver e valorizar isso, ok? Sim, Isso não está esquecido. Agora, pronto, é o que já falei. Não, de todo, Diogo. Repara, tu, numa segunda visualização, sabes ao que é que aquele barulho se refere e interpretas o filme de uma forma que estás mais permeável aos estímulos do filme porque já não estás tão concentrado no mistério. O problema é esse, é que Há eu acho que nunca estive cenas, assim tão concentrado no mistério. repara, eu acho interessantíssimo as cenas em que ela está, por exemplo, a testar o som para perceber qual é o som que ela está a Sim. ouvir em relação ao design e essa cena depois foi interessante, muito interessante. o porquê daqueles carros todos começarem os alarmes. Não é? Isso é Mais um do que uma pouco vez. mais do que uma vez. Isso é aleatório na primeira visualização, mas na segunda já faz sentido. Já tudo começa a encadear-se de uma maneira em que interpretas o filme de formas bastante ricas. A contemplação adquire aqui um estado de transe que, que te catapulta para uma outra quase que dimensão. E há poucos filmes que conseguem ter esta capacidade. Mas lá está, numa segunda visualização, porque a minha primeira também não foi tão impactante. Eu sabia era que havia aqui sumo que se eu visse uma segunda vez, às vezes fiz isso com o Nomadland, não consegui encontrar as 4 estrelas. Pronto, por exemplo. Esse filme vi uma segunda vez, antes do podcast, inclusive, fiquei pelas 3,5. Excelente filme igual. Mas pronto, não consegui subir. E neste facto consegui, porque apreciei outros detalhes que, em vez de estar concentrado no que raio é aquele barulho e porque é que ele surge e qual é a explicação do rapaz com que ela esteve e desapareceu e depois vem saber que é o mesmo, mas mais velho que ela encontra nas cenas seguintes, nas cenas finais, e o porquê deste salto e qual é o papel dela na história, no mundo e, em última instância, as cenas da escavação e da arqueologia, em última instância, do ponto de vista ecológico, do ponto de vista de conexão espiritual Terra-Universo, o que é que estamos aqui a fazer e de que forma é que a ficção científica
entra na história e tudo começa a articular-se de uma forma tão engenhosa, subtil e com uma cadência tão particular que eu acredito que não vou ver nenhum filme como a memória este ano, infelizmente. Tu estás a dizer, Diogo, há pouco, que é pena este tipo de cinema não ter tanto destaque. Pronto, Sim, por vezes é verdade. eu que consegui apreciá-lo de uma forma, penso que apurada, estou aqui a tentar promovê-lo ativamente. Sim, acho que sim. E lá está. Podíamos estar aqui num âmbito mais de spoiler a elaborar sobre o filme, mas acho Na que segunda depois também, visualização. acho que também exige isso da vossa parte e também para não revelar mistérios que são saborosos e que eu acredito seria uma conversa interessante para outra altura, falar sobre tipo, uma memória mesmo a fundo de spoilers. Se calhar para vocês não é assim tão entusiasmante, mas Veremos. veremos. Não revelar aqui em excesso, deixar para quem ainda não conseguiu ver Exato. para dar uma chance. Pronto. Ao menos Então, são 3 notas positivas. Não é? sim, sem dúvida. Sim. São. Agora, temos mais 3 recomendações para dar, como é costume. Mas antes disso, verdade. claro, apelar a que subscrevam o nosso canal, que assim estou sempre aqui em cima do acontecimento e aqui estas discussões saudáveis e sabem onde nos ouvir e ver. Portanto, ver e ouvir no YouTube e ouvir só. Temos o Anchor, o iTunes, o Google Podcast e o Spotify. Julgo que não falhou nada. Se falhou, estão os links em baixo, mas eu acho que não. E obviamente, claro, agradecer aos nossos patrons que nos vão dando aqui uma ajudinha para também ter conteúdo especial. E quando digo especial, são coisas que não é fácil de encontrar por aí. Nós fazemos o nosso melhor, acreditem. É também por gosto e lazer, mas vale a pena. E assim sendo, mais 3 recomendações. Que comece por ti, Tiago, desta vez. Ok. Neste caso vai ser, obviamente, pronto, tendo em conta o que disse, uma recomendação mais entusiasmada da minha parte. Para mim, um filme 4x4, nomeadamente Knives Out, filme de 2019. Um filme que eu adorei, do início ao fim, muito sinceramente. Um filme que lá está, é interessante fazer este tipo de comparação, que é um filme que está sempre a estimular. E, portanto, são dois estilos diferentes de cinema que, no meu caso, eu acho que o Knives Out consegue estar super completo do início ao fim, porque nos oferece uma história com um suspense tremendo, personagens com um background, um desenvolvimento, um character development extraordinário do início ao fim, personagens interessantíssimas, e do início ao fim percebemos que a narrativa está extremamente bem estruturada e assente em metáforas, ou pelo menos numa metáfora maior das facas, que eu acho que é deliciosa e que não é um filme que, ou melhor, é um filme que a dado momento parece que nós já percebemos tudo e de um momento para o outro ele surpreende-nos. E quando nós achamos que já acabou, ele surpreende-nos novamente. E eu acho que isso é muito difícil de fazer em termos narrativos e de facto, para mim é uma recomendação mesmo obrigatória. Knives Out, um ótimo filme, para mim, excelente, do início ao fim. Muito bem. E tu, Bernardo? Eu tenho aqui um clássico que ainda não tinha visto e que consegui ver esta semana, que se trata do Doctor Strangelove, or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb. Mestre Kubrick. Mestre Kubrick era dos poucos que me faltavam e não poderia ser, não é? Não podia ser. Achei uma comédia negra absolutamente fabulosa, sobre a Guerra Fria. Um filme que infelizmente está bastante atual, no seu tema principal, a problemática da bomba atómica. E tem uma tripla interpretação absolutamente deliciosa por parte do Peter Sellers, que tanto faz aqui de capitão, como faz do próprio Doctor Strangelove, e uma ou outra em que ele apresenta não só uma versatilidade enorme, como também uma capacidade de surpreender, mesmo quando pensamos que ele já deu tudo o que tinha a dar em cena.
E aqui também, fruto do trabalho que tem com o Kubrick, que tem aqui um filme que apresenta pormenores visuais deliciosos, que ajudam a contar uma história que, apesar de ser sobre a guerra, e os seus bastidores, tem no seu subtexto a impotência masculina, por exemplo, e o saudosismo de uma hegemonia depravada e a pequenez do homem. E neste caso falo mesmo do homem com H minúsculo, porque naquela câmara só existem pessoas do sexo masculino. E as decisões que eles tomam quando aprendem a despreocupar-se e a amar a bomba são, por um lado, comicamente parvas, mas por outro, espelham um pouco aquilo que, às vezes, enquanto espécie, não somos os melhores, não é? Não, É um deixamos filme, muito a desejar. é um filme a Deixamos muito a apontar e a desejar. ver, sem dúvida. Ver e rever, porque acredito que, claro que em termos de efeitos visuais está um pouco datado, mas facilmente se ultrapassa isso e a sua pertinência não só temática como estilística, e quando eu digo estilística refiro-me aqui a um trabalho do Kubrick em que ele estava em altíssimo nível e tem pormenores deliciosos em que ele consegue comentar tudo sobre uma personagem apenas com uma imagem. E poderia expandir-me aqui, não o vou fazer. Doctor Strangelove é uma recomendação altíssima da minha parte, um filme que eu ainda não tinha visto e que, felizmente, já o cacei. Muito bem. Assim sendo, Diogo. fica uma recomendação por dar. A minha A recomendação faltar, é a exatamente. mais violenta destas todas. E digo violenta até porque Mais do que bombas atómicas. é verdade. Isto é mais violento que uma bomba atómica, porque e é o oposto total de memória. Portanto, se calhar eu aqui a querer dar um pontapé neste transe que não correu lá muito bem, mas sem criticar, porque no futuro também aprecio este tipo de aventuras. Mas fui direto aqui ao álbum, ou portanto música. Se não é o melhor álbum de heavy metal de sempre, está pelo menos nos 3 primeiros. E falo nada mais nada menos que Master of Puppets dos Metallica, que por acaso ainda não tenho em vinil e portanto não posso estar aqui a mostrar, mas tenho de Não realmente... tens o CDzinho? Não, por acaso não. Oh, eu tenho Só CD. vinil. Então posso ir buscar se quiseres. Mas é, Então espera aí, ver se o encontro. eu vou falando aqui, que é Master of Puppets, um álbum de 86, o último álbum gravado com o baixista Cliff Burton, que morreu depois, nesse mesmo ano, num acidente de carro, e pronto, foi uma tragédia, mas realmente é digamos, o apogeu dos Metallica, e está nos dias de hoje bastante na boca das pessoas a música Master of Puppets por causa do Stranger Things, em que há no último episódio uma cena onde a música é tocada, ou parte da música, uma parte bastante curta da música, mas realmente este álbum deve ser recomendado num todo. É um álbum até relativamente curto, estamos a falar de 50 minutos, para mim é curto, ou é relativamente curto, comparativamente a outras obras mais progressivas, mas os Metallica aqui ainda numa onda de thrash metal, portanto, ainda antes de entrar no Injustice for All, Black Album já um bocadinho mais pop, o Injustice for All ali um bocado ambíguo a entrada do Jason Newsted no baixo, mas este é um álbum realmente bastante esclarecido, cheio de clássicos como Master of Puppets, Welcome Home Sanitarium, Disposable Heroes, ou até mesmo obras mais, aí está, a grande capa, ou então músicas em que realmente são bastante pesadas, mas têm um elemento de construção bastante rico, como é Leper Messiah, a própria Disposable Heroes, que tem 8 minutos com uma Master of Puppets, a entrada também icónica, que é a Battery, com uma última música do álbum que fecha Damage Incorporated. Portanto, são, digamos, 2 canções para ouvir muito alto, mas que vale a pena ouvir muito alto. Portanto, é um marco na carreira não só dos Metallica, mas também no que é o estilo, e para quem quer descobrir thrash metal ou heavy metal em si, e influenciou inúmeras bandas, e existem inúmeras covers de muitas músicas deste álbum por vários artistas, e portanto, sendo também um fã de heavy metal, e ainda não tendo recomendado este álbum,
chegou o dia, portanto, quando puderem, ouçam no Spotify ou no Tidal, ou até mesmo no YouTube, o Master of Puppets, o álbum dos Metallica, 86. Para ouvir muito alto, mas cuidado, porque Fica depois ao encargo das pessoas, não é? fazer um paralelismo com o Sound of Metal é preciso ter cuidado também com a nossa audição. Exatamente, mas às vezes vale a pena assim esticar um bocadinho. E com Referência isto, apenas que o Master of Puppets estava ao pé do Raining Blood. do Slayer. Portanto, Assim, muito de repente tiveram aqui mais um. Mas eu confio. é menos de 40 minutos, é um álbum bastante. O Bernardo é mais Isto é uma rapidinha, isto é cauteloso maiorinha. com o tempo. Este estava a dizer o Master 50, 53, 4 minutos, mas vale a pena, vale a pena. E com isto, meus caros amigos, Tem que haver são sempre horas. uma quarta recomendação. Já são horas. Ela É um aparece bónus. sempre. É um bónus. Quem chega obrigado. até aqui merece. Exatamente. Obrigado por estarem connosco, por nos ouvirem ou nos verem. E já sabem, Os dois. aceitem os nossos desafios, ouçam, vejam, comentem, partilhem connosco as vossas experiências. E visto que isto hoje foi uma experiência que, digamos, nos bateu, vou utilizar aqui uma palavra mais corriqueira, mas que nos bateu de uma forma diferente, se viram ou se virem, partilhem também a vossa experiência, acho que seria interessante. Em poucas frases, às vezes podemos começar aqui discussões bastante interessantes, portanto, estão à vontade, sintam-se à vontade, já sabem como, e tchau. Até para a semana, pessoal. Por cá somos nós. Arrivederci. Grande abraço.